Muito boa noite, Oxygen One! Se você está feliz de estar aqui, você pode aplaudir a Jesus, o Rei dos Reis, aquele que é o único digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração, amém? Que incrível estar com vocês em mais um sábado, sim. E eu quero dizer que se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Se você está online conosco, sejam bem-vindos. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibida, entrada de pessoas perfeitas. Então, se você não é perfeito, você está no melhor lugar. Porque nós acreditamos no poder do Evangelho, que é de transformar qualquer pessoa e nos levar a ser mais parecidos com Jesus a cada dia da nossa jornada. Amém? Gente, eu quero também reforçar o aviso que no próximo sábado, sim, no dia 15, gente, dia 8, vai ser a nossa grande festa caipira. Gente, vai ser top demais. Aí é o dia de você mandar prender aquele seu amigo, deixar lá a festa inteira, ele não curte, e você faz, ele paga ele vai ser preso. Olha que coisa fantástica. O ano passado eu fui preso 3 vezes, gente. E o pessoal gosta de investir. Olha que coisa boa, Luizinho gastou todo o salário dele na festa caipira, prendeu eu, o pastor Claudinei e tantas outras pessoas e foi tão fantástico. Gente, nós vamos ter vários food trucks, nós vamos ter brincadeiras, touro mecânico, gente, legal, vai ser top demais. O Eliel vai no touro mecânico, a gente vai estar lá para aplaudir, né, Eliel? A gente vai ter também música ao vivo e também vamos ter um stand-up. Gente, logo a gente vai dar as informações para vocês durante essa semana, mas já coloca na sua agenda, cara, chama um amigo seu e vai ser sucesso, tenho certeza disso, amém? Gente, nós acabamos de ministrar uma série chamada Player, o Jogo da Vida, e nós teríamos encerrado no último Oxygen One, no culto nosso especial do Dia dos Namorados, mas Deus nos deu mais uma palavra, e nós vamos continuar essa série ainda hoje, e hoje realmente nós vamos encerrar, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite, amém? Nós já jogamos algumas coisas, começamos com esconde-esconde, morto-vivo, no último foi qual? Verdade ou desafio. E o que a gente pode jogar hoje, será, hein? Quem já jogou War? Jogo de tabuleiro. Cara, esse é top, gente. Missões para você conquistar territórios e continentes. Cara, quando eu era adolescente, eu amava jogar, e eu me considerava muito bom nesse jogo. E não sei você, cada um tem a sua estratégia, mas quando eu recebia a minha missão, eu não ia direto fazer a missão. Eu sempre começava a ver qual que era o continente eu poderia ficar mais forte, eu ia ficando forte, de lá eu ia avançando. Então, para mim, essa era a melhor estratégia. Mas também você precisa de sorte nos dados. Não adianta nada você ter uma estratégia fantástica, se você só tira número 1 no dado, ou seja, vai para lugar nenhum. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre estratégias de guerra, coisa fantástica. E se você estiver com a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, abra na versão que você mais gostar de 1 Samuel, capítulo 13, de 16 a 22. 1 Samuel 13, de 16 a 22. Nós vamos ler bastante textos hoje, então vai ser incrível. Começa assim então. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu por 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Euron, e a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, guarde isso, pega essa informação agora que a gente vai usar mais para frente. Naquela época não havia nem mesmo o quê? Um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Olha isso, o preço para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhada. Por isso, no dia da batalha, fala comigo, nenhum. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Cara, você consegue imaginar o que está acontecendo aqui? Imagina, eu acredito que a pior coisa que pode acontecer para um guerreiro é entrar numa guerra desarmado, não é verdade? Imagina só você ser convocado para uma guerra. Qual que é a minha arma? Fuzil? Metralhadora? Não.
Machado ainda é melhor, mas enxada, rastelo. Como você vai para uma guerra com um rastelo na mão? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por isso o título da mensagem de hoje é Sem Armas. Repita comigo, sem armas. Sem armas, ou seja, nenhuma arma. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, amado Pai, colocamos diante do Senhor essa palavra, que o Senhor traga vidas em nossas vidas, ó Pai. Que ela possa frutificar em nosso coração, ó Pai. Que nós possamos aprender com o Senhor. Que nós saiamos daqui, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Fique à vontade entre nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, a mensagem de hoje é para todos vocês, para todos aqueles, talvez você que esteja online, para todos que estão sentindo numa guerra, porém você se sente que você está desarmado, parece que você não tem armas, as armas necessárias, porque você só tem perdido. Talvez você está se sentindo assim, fragilizado. E eu não sei qual área da sua vida vai se aplicar essa palavra, talvez seja na sua área financeira, talvez seja com os seus relacionamentos, talvez seja ainda na sua área emocional. Sabe, eu sei que muitos de vocês estão enfrentando batalhas, e batalhas terríveis nesse momento. E talvez você tenha pensado coisas do tipo, o que eu devo fazer agora? Qual que é o próximo passo? Como eu posso ir adiante? E a questão que eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje é a seguinte: onde estão as suas armas? Você sabe quais são as armas que você tem? Porque o texto fala de um pai e de um filho, ou seja, ele fala de Saul e de Jonatas, e Saul foi o primeiro rei de Israel. Então nós temos de um lado o rei de Israel, Saul, e de outro lado seu filho Jonatas, que pela perspectiva humana seria o sucessor do seu reino. Porém, não foi isso que aconteceu, porque Deus já havia escolhido um novo sucessor, Davi. Isso cria um contraste que me chama a atenção, porque, cara, isso para mim é revelador, porque muitas vezes os nossos pais, os nossos professores, pastores, avós, tios, aqueles que deveriam nos encorajar, muitas vezes transferiram as suas inseguranças e com isso criaram limitações em nossas vidas. Muitas vezes eu sei que eles não fizeram por mal, mas como se falaram essas coisas para nós como uma espécie de proteção. Coisas do tipo, olha, não faça isso porque não vai dar certo. Olha, ninguém conseguiu fazer isso. Não tenta fazer isso. Nós tentamos e nós nos machucamos. Você conhece a nossa família, você sabe o que aconteceu com o seu avô. Olha, por isso, não tenta você também. Olha, todos nós tentamos entrar nesse curso, nessa faculdade, mas ninguém conseguiu. É muito difícil. Então, para você não se machucar, não tenta entrar nessa faculdade não também. Olha, você quer se casar? Não faça isso. Olha a nossa família, todo mundo vem de divórcio em divórcio. Você quer continuar com esse legado? Ou ainda, olha, não tente abrir o seu próprio negócio, porque nós abrimos, falhamos e hoje nós estamos o quê? Zerados, acabados, arruinados. Não tente, isso é impossível. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa desse tipo. Talvez você já tenha ouvido isso durante a sua infância, talvez durante a sua juventude. Talvez você tenha ouvido ainda hoje isso. As pessoas tentam fazer isso porque elas querem mostrar para nós como as coisas são, mas o que elas não percebem é que as coisas não têm que ser do jeito que aconteceram para elas. Por isso, não deixe que as pessoas coloquem sobre você seus medos e fracassos. Não deixe que ninguém te sobrecarregue com as expectativas de vida não realizadas. É por isso que muitas vezes você vai ter que ser o primeiro. Fala comigo, eu vou ser o primeiro. Sabe por quê? Porque a importância de ser o primeiro é você que vai dar a largada. Você pode mudar a situação da sua família, você pode mudar a situação da sua casa, você pode mudar aquilo que está no seu trabalho. Por isso, seja o primeiro da sua casa a se casar e ter filhos, constituir uma família saudável. Seja o primeiro da sua casa a entrar sim naquela faculdade. Seja o primeiro da sua família a abrir o seu próprio negócio. E você vai ser bem sucedido, eu tenho certeza, porque a boa mão de Deus está sobre você. Seja o primeiro da sua casa a viver o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Seja o primeiro, amém? Sabe, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que não havia nenhuma arma nas mãos de Israel. Cara, isso deve ser terrível. Eu fico imaginando aqueles 600 soldados, sendo cercados cada vez mais, com os rastelos na mão. Eu fico imaginando aquela tensão de ter um inimigo te atacando não por um ou dois lados, mas por 3 partes. E o exército filisteu estava por toda parte entre os israelitas. Na verdade, eles ocuparam tão estrategicamente a terra de Canaã,
que eles bloquearam as passagens pelas quais os israelitas podiam passar. Eles bloquearam as passagens em oposição a Israel. Mas para deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Vocês se lembram lá no Gênesis, quando eles vão para o Egito, por causa da fome, lá eles permanecem por 400 anos. E Deus liberta, através de Moisés, o povo do Egito e leva até a sua terra prometida, Canaã. Mas sabe uma coisa interessante? Deus nunca prometeu que em Canaã não haveria nenhum inimigo. Ele apenas prometeu a terra. Eu digo isso porque geralmente pensamos que quando Deus nos tira de uma escravidão, quando Ele nos tira de problemas, quando Ele nos tira de vícios, que tudo vai aparecer de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Sabe quando o seu celular está travando e você apenas reinicia ele? Dá aquele bug do Windows, tela azul, reiniciou, está lindo, está novo. Cara, mas Deus nunca prometeu que você não teria que lutar pela alegria, quando o seu sentimento fosse de tristeza ou de desespero. Deus nunca prometeu que nós não teríamos que lutar por uma perspectiva otimista, diante de um padrão negativo. Deus nunca prometeu que você não teria que lutar para ser um influenciador da sua família, dos seus amigos, mesmo quando você se sinta do tipo, quem sou eu para poder falar isso? Olha para mim, quem sou eu? O que vão dizer se eu abrir a minha boca? Como eu posso ser um influenciador? Sabe, Deus nunca disse que seria fácil ou de mão beijada. Deus só disse que seria possível. Sabe, o fato de ser possível não significa que será automático. Possível não é automático. Sabe, se eu não tivesse aceitado o convite da Nessa no Orkut, se eu nunca tivesse convidado para ir à igreja me ver tocar, ela não teria se apaixonado por mim na academia. E se ela não tivesse se apaixonado por mim naqueles treinos, nós não teríamos casado. E se nós não tivéssemos casados, ela não estaria desfrutando até hoje dessa bênção, esse presente de Deus para a vida dela. Ou seja, nada é fácil de mão beijada, você tem que ir atrás, não é verdade, meu amor? Fala bem alto para a igreja ouvir. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a pastora Vanessa, gente? Mulher incrível. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que existem algumas coisas que Deus te deu, sim, que Ele te prometeu, sim, mas você ainda precisa correr atrás delas. Busque, corra atrás, por quê? Se Deus colocar algo em seu coração, se é realmente Ele que trouxe isso para você, você tem que ir atrás. É para isso que você tem a graça de Deus, para você poder correr atrás e conquistar aquilo que Ele deu para você. Sabe, no texto que nós lemos, talvez você possa se sentir como Jonatas, ou ainda como Saul. Eu quero mostrar os dois para vocês, e talvez você consiga ver em qual deles mais se parece com a sua realidade hoje. Olha, que a gente leu o final do capítulo 13, nós vamos começar agora o capítulo 14, que diz: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados. Consegue imaginar? Saul, sentado, de boa, debaixo da árvore de romãs. Para quem não sabe o que é uma romanceira, é romã. Olhando os 600 soldados, de boa. Eu fico imaginando ele vendo o exército de longe, lascou, já era. Nem John Wick mata todo mundo. Você consegue imaginar? Porque você tem que ler a Bíblia, gente, vocês têm que ter uma mente fértil para poder entender. Assim, parece que tinha um LED atrás dele, né? Estava passando a história. Não, cara. Cara, eu acredito que Saul não pediu para ser rei. Para mim, pastor Tiago, essa é o que eu entendo, tá? Ele não tinha aceitado completamente isso no seu coração. Talvez ele nunca tenha aceitado completamente o papel de ser rei. Sabe por quê? Eu digo isso. Porque as indicações são que a sua insegurança o impediram de aceitar o seu destino, dado por Deus. É talvez assim que você esteja se sentindo hoje. Cara, eu mesmo já me senti por vezes dessa maneira. Eu quero fazer um contraste aqui, porque é uma imagem muito poderosa do que vai mudar a sua vida. Então, Saul está debaixo da fronteira, debaixo da romanceira, os soldados em volta dele, e continua no verso 3. Então, Aías, olha o nome bonito, Aías, que levava o colete sacerdotal, ou seja, o sacerdote, era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli. Por que eu não li esse texto antes de dar o nome para o Pedro? Cara, Icabode. Ica, bodinho,
Não dá para chamar uma criança de bodinho, né? Mas ele continua. Por que eu falo essas coisas, né, gente? Então, ele era o neto de Eli, que era o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro no sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja por muitos ou por poucos. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Cara, esse escudeiro era muito de Deus mesmo. Quem que tinha arma somente em Israel? Saul e Jonatas. Ele chama o escudeiro, que não tinha arma, para subir para lutar com ele. Vamos lá, faz o que tiver no seu coração, de boa. Minha vida não vale nada, né? Então tá bom. Então, Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem até aí que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disseram: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor o entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento filisteu, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhe daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Você consegue imaginar isso? Vem aqui, Eliel. Eu vou te usar hoje. Eliel David, vocês lembram, né? Vem aqui também, vem aqui. Vamos fazer teatrinho, gente. Esse aqui é um filisteu incircunciso. Tá certo? Você vai ser Jonatas. Não derruba de verdade, só dá um empurrãozinho nele. Era isso daqui, dá um empurrãozinho, vai. Subiu, vai nele. Pá, pá. Isso, derrubar. Eu fico imaginando, cara, Jonatas chegando, pode sentar, tá? Eu fico imaginando Jonatas, cara, enfrentando um cara armado, somente empurrando, e o outro atrás ia matando. E ele continua: naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área. Um armado, o outro sem nada. Mataram 20 homens armados. Perceba, foi Jonatas que foi em direção aos filisteus. O que você acha que tornou Jonatas capaz de fazer isso? Cara louco. Por que levou esse jovem a tomar uma decisão louca aos olhos de todo homem? Pelo menos 3 coisas, ao meu ver. A primeira coisa delas é desenvolvimento. Fala comigo, desenvolvimento. Sabe, Jonatas não tinha 25 anos de idade ainda. E o córtex pré-frontal só se desenvolve plenamente aos 25 anos de idade. Por que eu estou falando disso? Porque o córtex pré-frontal é responsável pela escolha das opções e estratégias comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do comportamento emocional. Talvez aos nossos olhos a primeira coisa que passaria na nossa cabeça era que Jonatas era estúpido, ou ainda que ele era burro demais para poder fazer isso. Numa suposição de que talvez, quem sabe, Deus age ao nosso favor. Talvez nesse momento eu e você, se estivéssemos lá, pensaríamos coisas do tipo e perguntaríamos: e se não der certo? E se eu entendi errado? E se nada disso está certo? E se já era? A gente vai chegar lá e vai passar vergonha. Mas Jonatas pensa: e se der certo? E se Deus disse sim? E se Deus nos abençoar? E se Ele nos der a vitória? E se algo incrível acontecer? E se essa for a hora certa? Sabe, por isso nós não devemos julgar ninguém pela idade, porque esse muitas vezes é o trunfo necessário para que algo grande aconteça na sua vida. Não que você deve ser inconsequente, mas que você deve ser obediente à voz de Deus. A segunda coisa que Jonatas tinha, ao meu ver, para mim, era desapego. Eu acho interessante que o texto fala de 3 divisões de filisteus, sabe por quê? Eles saem em destacamento, são milhares, mas saem separadamente. Eles estão por todos os lados, cercando tanto Jonatas quanto o seu exército. Por isso Jonatas teve que se desapegar do resultado da derrota iminente e a seguir em frente por fé. Não tinha nada a favor de Jonatas, senão a fé que ele tinha. Como que você vai em direção ao seu inimigo desarmado? Como você sai da insegurança e passa por cima das coisas que as pessoas acham que é impossível de acontecer na sua vida?
Como você tem coragem de comprar aquela casa financiada? Como você tem coragem de abrir o seu negócio? Como você tem coragem de entrar naquele relacionamento? Como você tem coragem de obedecer a Deus? Sabe como ele fez, Jonatas? Um passo de cada vez. E ele entendeu o que Deus podia fazer na vida dele, se tão somente ele fosse corajoso, se ele obedecesse. Sabe, esse é um nível avançado de desapego. Por isso que ele diz, ok, tudo bem, é isso que eu vou fazer, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lá, nós vamos aparecer de surpresa. Se eles olharem para nós e falarem, fiquem aí que nós vamos até vocês, nós ficaremos e voltaremos. Mas ele dizer, suba até aqui, Deus nos deu a vitória. Israel está nas mãos de Deus. E a terceira coisa, ao meu ver, que ele tinha era desespero. Fala comigo, desespero. Quem está desesperado aqui, levanta a mão. Estou brincando, não levanta. Eu não sei qual área você está desesperado. No último ano tinha um monte de desesperado, né? Fala de amor, né? O pessoal o coração já bate mais forte, né? Sabe por que tinha desespero? Porque Israel não tinha arma nenhuma. E ele sabia que se ele ficasse ali junto com seu pai, debaixo daquele pé de romã, cara, Israel ia chegar, ia saquear, matar e depois ia contra as suas cidades. Então Jonatas vai em direção ao poder de Deus. Agora, o que isso representa para mim e para você? Sabe, que nós precisamos seguir em frente, olhando para a nossa vitória, para aquilo que Deus nos deu. Crendo no que Deus disse e que naquilo que nós não vemos. Deus só disse, vá e conquiste. O que é interessante é que muitas histórias da Bíblia nós só conhecemos porque homens e mulheres tiveram coragem de obedecer a Deus. Mas eu te pergunto, quantas histórias poderiam ter sido contadas sobre você se você tivesse obedecido o que Deus te disse? Quantas coisas poderiam ter acontecido diferente na sua vida se você tivesse saído do lugar que você estava? Qual foi o sonho que Deus tem dado para você? Pensa aí, esse é o sonho? Então continue nele e vai adiante. Porque enquanto Jonatas segue em direção aos desafios da batalha contra os filisteus, enquanto ele está indo em contra o seu inimigo, sabe o que acontece? Duas coisas. Deus já tinha dado vitória para ele só precisava de coragem e obediência. E a segunda, lembre-se onde seu pai estava, sentado debaixo daquelas árvores de romãs. E eu não sei se isso faz sentido para você, e talvez você esteja se perguntando, pastor, por que você fica falando toda hora da árvore de romã? O senhor não gosta de romã, não? O senhor tem alguma coisa contra romã? O senhor nunca comeu romã? O senhor não gosta? O que tem a árvore? Para que fica falando da árvore? A gente tem que falar de guerra aqui. O que tem a ver uma árvore com a minha vida? O que isso vai mudar na minha vida? Quem já comeu romã aqui? Levanta a mão. Alto, gente, para a gente ver isso. Gente, eu comi romã hoje pela primeira vez, e comi do jeito errado ainda que o Brahim me ensinou. Eu comprei uma outra, essa aqui é uma romã, tá? Gente, é esquisito às vezes a romã. Ela é assim por dentro. Quem não gosta de bolinha, tem aquelas... Tá, não come não. Sagu. Mas sabe o que é interessante? É porque a gente não observa algumas coisas que a Bíblia nos quer dizer. Muitas vezes as coisas estão bem na nossa cara e a gente não vê. E eu não quis desperdiçar essa romã, então eu entrei no Google para ver como comia, porque cada uma delas custa em torno de R$8. Falei, cara, eu não vou estragar uma romã de R$8, né, gente? Depois eu fiquei sabendo que o Brahim falou, dá isso lá de rodo no pé da casa da minha avó. Falei, por que não me falou? Fez eu gastar, gente, estava quase 22 o quilo no supermercado e 28 no outro. Falei, meu Deus do céu, vou comprar carne moída. Não é uma carne muito boa, né? Por 28, né? Mas dá uma carne. Mas eu não tenho nada contra a romã. Cara, e é gostoso isso daqui, tá? Mas eu quero mostrar na Bíblia para vocês o que tem a ver o sinal da romã. Vocês se lembram quando o exército sai... Moisés liberta todo o exército de Israel do Egito, eles estão indo à terra prometida, ele levanta 12 homens, um de cada tribo, e ele manda vistoriar a tribo de Israel, a região, nossa, fugiu agora a coisa, de Canaã, meu Deus do céu, deu branco. Eles vão para Canaã, e de repente eles voltam o quê? Com os frutos. Lembra do tamanho dos cachos de uva que ele volta? Gigante. Mas a Bíblia diz que eles trouxeram outras frutas também. Olha Números 13 e 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também o quê? Figos. Por que mencionar romã? Sabe por quê? Porque romã não cresce no Egito.
Era uma fruta nova para um novo lugar que Deus os levaria pela fé. Então, quando eu vejo Saul sentado debaixo de uma árvore de romãs, sabe o que isso me traz? Que serviu para ele como lembrete de que ele estava sentado sobre algo que Deus tinha dado a ele por herança. Ele estava sentado debaixo da promessa de Deus. Guarde isso, romãs não são apenas um sinal da promessa. Romã também era um símbolo que estava bordado na barra das roupas dos sacerdotes, além de todos os outros elementos sacerdotais. Coloca para mim a imagem do sacerdote. Ou seja, se você ler no Antigo Testamento, você tem romã para tudo que é lado. E Saul sabia disso. Êxodo 28, 33 e 34 diz: faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alterarão por toda a volta da borda do manto. Mas o que significa tudo isso? Saul não está sentado num lugar ruim. Ele está sentado debaixo de algo que representou a promessa de Deus. A romã não é uma fruta acidental que foi mencionada em 1 Samuel. Ela não é uma fruta comum, não é um detalhe aleatório. Saul está sentado debaixo da promessa de Deus. Sabe que isso é o problema? Porque a promessa de Deus estava visível naquela árvore. Não era porque as coisas não estavam acontecendo como ele gostaria que estivesse acontecendo, que ele seria um perdedor, que Deus não estaria com ele. Sabe, você tem a promessa de Deus visível sobre a sua vida, mas você se senta e reclama. Você pediu a Deus relacionamento, Deus te deu um relacionamento. Agora, porque você não nutriu seu relacionamento e está tudo indo por água abaixo, você se esquece que foi que Deus te deu aquilo e você quer desistir de tudo. Você pediu para Deus um emprego naquela empresa que era difícil de entrar, mas porque você conseguiu, mas agora está difícil porque você tem que se superar, você tem que estudar, você tem que ir além, aí já não está mais bom. Por quê? Porque você se esqueceu de tudo que Deus tinha feito por você. Você entrou naquela faculdade, mas esqueceu que você vai ter que estudar. Então você se esquece de toda a promessa de Deus, e você já começa a falar: ai de mim que sou pecador, ai de mim Deus, leva-me Deus, porque eu já não vejo mais. Deixa eu te dizer algo. Olhe para a promessa que Deus deu para a sua vida, olhe as orações respondidas, e o que Deus quer que você faça é se levantar, seguir em frente. Tudo que você precisa fazer é olhar para cima, olhar para a promessa de Deus e seguir em frente aquilo que Ele te disse para fazer. Você consegue perceber a importância de escolher quem você segue, quem são os seus amigos, quem são as pessoas que estão com você? Sabe? Ou você se fica confortável, sentado debaixo da promessa, ou você se levanta e vai em direção à voz de Deus. Cara, e isso é andar por fé. Se fosse visível, não seria fé? Outra coisa que o texto diz é que no território de Israel não havia ferreiros. Somente os filisteus dominavam a arte de fazer espadas e outros acessórios de guerra. E ele quis impedir o povo de Israel, porque assim eles ficariam enfraquecidos. E diante do fracasso iminente, Saul vai para debaixo dessa romanceira. Quando a gente deixa de acreditar nas promessas de Deus, naquilo que Ele deu para nós achamos que Deus não nos ouve mais. Então sabe o que acontece? Nós paramos de orar, nós paramos de buscar a Deus. Não cremos que tudo pode mudar. Ficamos apenas rendidos do jeito que as coisas são e chamamos isso de fé ainda. Não, eu tenho fé. Mas sai daí, não, vou ficar aqui. Eu e minha fé, inabalável, quietinho, até a morte me vier buscar. Já quando estou mais perto eu quero estar. Só os antigos vão entender o que eu estou falando aqui, gente. Sabe, confiar em Deus é seguir em frente. Por isso a importância de você não andar sozinho. Por isso a importância de você ter um mentor, de alguém que te oriente a te dar os próximos passos. Por isso a importância de você ter um ferreiro. Nós precisamos ter ferreiros à nossa disposição, porque os filisteus estão por toda parte. Mas quem são os filisteus, pastor? Cadê esse povo? Cadê os incircuncisos que nós vamos resolver o problema agora? Sabe quem são os filisteus de hoje? A mídia, por exemplo. Uma gigante que quer ditar o que você deve fazer e o que você deve acreditar, o que você deve fazer ou não fazer. O mundo que pressiona de todos os lados, dizendo que você não tem as armas corretas, que você não tem as ferramentas corretas de seguir adiante, por isso você vai ser um fracassado, como você viu tantas pessoas da sua família sendo. Você não pode ter esperança.
Sabe, a Bíblia diz que Israel não tinha armas, e realmente eles não tinham. Também não tinham ferreiros, não tinham. E quando eles precisavam, o quê? Afiar os seus equipamentos agrícolas, eles tinham que ir até os filisteus. Imagina isso. Trazendo para a nossa realidade, é a mesma coisa quando você tem um problema, uma situação difícil para fazer, e você vai conversar com aquela pessoa que você sabe que está mais lascada que você está, que é a pessoa que mais te ofende, mais te oprime, porque você não tem mais onde ir. É por isso que você precisa estar atento a qual fonte você está bebendo. Da onde você tem tirado conselhos, da onde você tem tirado conhecimento. É por isso que nós falamos no último ano sobre sexo. Porque nós temos ido buscar as nossas armas nos lugares errados. Temos ido buscar nas fontes erradas. É por isso que eu vou ensinar meus filhos sobre sexo. Eu não vou deixar a minha filha de 10 anos aprender sobre sexo com o TikTok. Eu vou ensinar. Eu sou um ferreiro na vida da minha filha. Sabe? Mas não é somente sobre isso, sobre sexo. Mas sobre todas as emoções, sobre tudo que você tem na sua vida. Não precisa levantar a sua mão, mas deixa eu te perguntar algo. Quantos de vocês perderam batalhas porque não tinham um mentor, não tinham um ferreiro na sua vida? Quantas decisões erradas vocês tomaram porque vocês não tivessem alguém que te ensinasse? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Nunca é tarde para se ter um ferreiro. Nunca é tarde, você pode começar hoje. Mas só vai ser tarde demais se você deixar as suas emoções, os seus sentimentos e as suas decisões falarem por si próprio. As minhas emoções não podem me controlar. Mas quem me controla? O Espírito Santo de Deus que vive em mim. Ele me controla. Sabe, eu sempre tive pessoas ao meu redor que tinham os mesmos princípios que eu. Eu sempre os mantive perto de mim. Porque uma coisa é você ter um equipamento agrícola, outra coisa é você ter as armas certas para lutar. Cara, Israel tinha matéria-prima, mas não tinha quem pudesse fazer armas para eles. Vocês já tiveram uma batalha, mas parecia que não tinha um ferreiro com você? Sabe, não adianta você ter um potencial gigante dentro de você, se você não souber como usar isso da maneira correta. Talvez alguns aqui serão pais, mas que nunca tiveram um pai que lhe mostrou como fazer a coisa dar certo. Talvez você nunca teve um ferreiro na sua vida. Mas você precisa ir em frente. Isso não é desculpa para você ficar paralisado. Mas como colocar isso em prática na minha vida? O que fazer se eu nunca tive um ferreiro? Cara, é por isso que é importante você estar aqui no Oxygen One, nos nossos goals, aos domingos, no One Experience. Sabe por quê? Porque em todos esses encontros você recebe ferramentas e direcionamentos de como você pode seguir em frente. A Bíblia fala que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Jonatas disse, nada pode impedir o favor de Deus sobre nós. Nós sabemos dessa verdade, mas quando você sai pelas portas, quando você fala, ai meu Deus do céu, segunda-feira chegando, se for perto do dia 10, vixe, os boletos tudo vence, e agora, o que eu faço? A prova está chegando, eu não estudei, daí você reclama ao Deus, e você vai mal na prova, nossa, Deus não me ouve. Não, Deus te ouve, você que não estudou. Cara, não pede para Deus fazer aquilo que você tem que fazer, pede para Deus fazer aquilo que está longe do seu alcance. Eu não sei para quem foi isso, não estava aqui, tá? Mas eu falei. Sabe? Cara, você consegue acreditar nisso que eu estou falando? Vocês só estão assim, recebendo informação e tentando processar. Porque se essa for uma verdade na sua vida, quem crê que isso pode ser verdade na sua vida? Que você pode ter um ferreiro, que você pode tomar as melhores decisões. É verdade? Então por que você continua perdendo batalha? Porque você não tem um ferreiro. E quando você não tem um ferreiro, você não tem ninguém que te mostre aquilo que você tem dentro de você e transformar isso em algo útil para a sua vida. Por isso eu, pastor Tiago, pastora Vanessa e toda a nossa liderança, nós queremos ser um ferreiro para vocês. A batalha é sua, sim, mas nós podemos ser os seus ferreiros. A batalha é sua, mas a gente que está aqui, o meu papel como pastor é formar e moldar, formar e moldar. Só caminha sozinho aqui na Oxygen quem quer. Você tem pessoas à sua disposição. Mas isso só é possível se você estiver disposto a andar com a gente. Sabe, deixa eu fazer um parêntese aqui. No último sábado nós tivemos um One Experience, cara, foi incrível. Nós fizemos um quiz sobre o livro de Gênesis. Mas infelizmente muitos de vocês decidiram não vir porque decidiram não ler a Bíblia.
Cara, eu estou bravo com você que você não vem. Não, lógico que não. A decisão é sua, nós nunca vamos te obrigar a fazer nada. Mas deixa eu dizer algo. Se você não gosta de ler a Bíblia, por que você quer ir para o céu? Se você não quer se relacionar com o Deus da Bíblia, você quer ir para lá por quê? Somente para escapar do inferno? Cara, a nossa Bíblia, ela é vida. Sem ela nós nos tornamos escravos. Escravos dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Por isso, leia a sua Bíblia e permita que ela leia você. Cara, nós começamos um novo desafio. Ler Êxodo 1 ao 20 e Deuteronômio. No próximo One Experience, todos os jogos, não vai ser um quiz, mas todos os jogos, você vai precisar do conhecimento dele para você poder ganhar mais pontos para a sua equipe. Quem quer ler a Bíblia com a gente? Levanta a mão. Amém? Mas vocês vão ler mesmo ou levantaram porque eu pedi? Que Deus extermine da face da terra quem não lê a Bíblia. Levanta a mão. Estou brincando, não precisa. Só para você, só fiz isso só para poder olhar o poder da risada, gente. Mas voltando para Saul. Saul está sentado debaixo da romazeira. E talvez a gente acuse Saul por estar naquela posição. Fala, eita, que rei fracassado, foi esse que eu fui seguir. Mas sabe, ele não tinha ninguém para mostrar como era ser um rei de verdade. Ele foi o primeiro, não existiu ninguém antes dele que pudesse ensinar ele como ser rei. Sabe, ele teve um pai poderoso sim, mas não foi um rei. E eu tive compaixão de Saul, mas também tive compaixão de Jonatas, porque quem devia ser o ferreiro dele estava tão triste, estava tão abatido que não podia mostrar o caminho. Então eu comecei a me perguntar, eu comecei a pensar em vocês. Quantos de vocês talvez estejam numa batalha sem realmente ter um ferreiro? Quantos de vocês têm enfrentado situações e vocês não sabem o que fazer com aquilo que vocês têm nas mãos? Talvez você esteja numa guerra sem armas. Aquela era a situação de Israel. Mas olha isso, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala à igreja sobre como lutar, porque todos nós temos um estilo de tipo de luta. 2 Coríntios 10, 3 diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Sabe? Nós não vamos aos filisteus para afiar as nossas armas, porque isso é caro demais. Nós não vamos às mídias sociais para suprir as nossas necessidades emocionais, porque isso é caro demais. Nós não vamos ao diabo e ao mundo para obter uma dose de dopamina, para que eu fique feliz por um tempo, porque isso é caro demais. Muitos de vocês viram como é caro buscar respostas e referências fora do padrão de Deus. Quanta cara no muro vocês não bateram? Quantos corações não estão despedaçados hoje? Quantas pessoas feridas, machucadas, porque não tinham as armas corretas para lutar? Muitos de vocês sabem qual é o preço disso. É muito caro. Porque mesmo que funcione por um tempo, não vale a pena. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo seguinte, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe? Cara, isso é o Espírito de Jesus que está em você. É o poder divino que destrói fortalezas. Sabe? Quando você vai ao mundo para obter as suas armas, sabe, ela não derruba fortaleza. As armas que você busca, cria mais fortaleza ao seu redor. Te prende cada vez mais. Quantos de vocês não têm sido prisioneiros, reféns de si mesmos? Das más escolhas que vocês têm feito durante toda a sua vida. Por isso, sabe, ir ao mundo buscar traz uma falsa sensação de alegria, eu sei. Mas por que você vai lá, se você pode ter tudo em abundância? Porque ir ao mundo buscar aquilo que é tão passageiro, se você pode ter tudo em abundância, porque você é filho de Deus. Sabe, por isso não vá ao mundo buscar as suas armas e depois venha a Deus. Busque as armas de Deus e depois vai vencer o mundo. Jonatas disse, nada pode impedir o favor de Deus. Jonatas não tinha armas e ele obteve vitória. Ele tinha assim uma arma, o seu escudeiro nenhuma, mas Deus me disse, Tiago, para de ficar falando que não tem nenhuma arma. Eu falei, por quê? Porque às vezes uma é o bastante. Sabe, em maio agora eu completei 37 anos de idade. Mas o fato é que Deus me chamou para ser um pastor, e eu acredito que eu tenho melhorado a cada dia, porque eu tenho treinado, estudado para melhorar o dom que Deus me deu.
Mas, desde o meu chamado com 18 anos, isso foi 19 anos atrás. Sabe o que o diabo vem tentando fazer? Não só comigo, mas com você também. Ele vem tentando, coloca tentação em você, e tentando diminuir o chamado que foi dado por Deus na sua vida. Falando que você não é capaz, que aquilo que você tem não é suficiente. Mas sabe, dessa pequena coisa, desse chamado que Deus me deu, eu tenho visto a vida de tantas pessoas sendo transformadas. Tanto no físico quanto no espiritual. Famílias restauradas. Sabe, eu creio que Deus me chamou para isso, Ele me abençoou para isso. Por isso eu me levanto todos os dias e não importa o que eu sinto ao respeito, não importa que eu não me sinto capaz, eu sei que em Deus, um é suficiente. Sabe, eu confio na promessa e na graça de Deus, e eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer. Por isso, repita comigo, um é suficiente. Uma arma. Um é suficiente. Não, gente, fala com quem acredita. Um é suficiente. Uma arma. Às vezes você diz que você não tem nada nas suas mãos, mas Deus sempre te deu algo. Lembra quando o profeta chegou para a mulher e perguntou o que ela tinha? Falou, nada, senão um pouco de azeite. Aquela coisa que você ignora, cara, olha isso. Aquilo que você ignora, que você achou que não valia a pena mencionar, era exatamente onde estava o seu milagre. Porque a gente fica esperando grandes coisas. Deus te deu uma bicicleta, mas você acha que aquilo não vale a pena porque você queria uma Harley. Mas você tem 16 anos e nem carta você tem. Você não tem nenhum emprego, você não pode pagar nem o IPVA dela. Ou você vai andando empurrando ela de ladinho. Esse é o problema dessa geração, que é as coisas, mas sem ter conquistar nada. Um é suficiente, uma arma. Uma arma foi suficiente para matar 20 filisteus. Foi a fé de Jonatas. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não quer que você dê crédito das suas armas. Ele não quer que você louve e adore aquilo que você tem. Ele quer que você o louve e você o adore. Sabe, eu comecei essa mensagem com o título Sem Armas. Não havia armas para os israelitas. Mas adivinha quem tinha armas? Pode falar, Léo. Os filisteus incircuncisos. Eles tinham armas. Eles fizeram armas. Eles tinham um monopólio sobre as armas. Olha que coisa mais fantástica. E essa foi a forma como Deus quis. Eu vou mostrar algo que me impressionou, que também espero que te impressione, porque alguns de vocês talvez estejam pensando naquilo que você não tem. Eu quero que você saiba que Deus te dá tudo com abundância. Cara, Ele te dá o perdão dos seus pecados. Eu não tenho nenhuma arma. Cara, você tem o Santo Espírito de Deus em você. Você tem a mente de Deus em você. Quando você diz que você não tem aquilo, não parece o irmão mais velho do filho pródigo? Ah, eu não tenho nada, o Senhor nunca me deu um boi, um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Ah, eu estou aqui, sou teu escravo. E o pai fala, mas tudo que é meu é teu. Você que não aprendeu a desfrutar. Sabe, não tem a ver com recursos, tem a ver com reconhecimento. Reconhecer aquilo que você tem, porque o que você não tem mesmo. Para de ficar pedindo o dom do outro, reconheça aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tudo que você precisa está dentro de você, e para cada nova etapa da sua vida, algo novo de Deus vai sendo adicionado à sua vida. Mas você precisa ter Deus como seu ferreiro. Sabe, nem todos se foram, nem todos te deixaram, nem todos são Judas na sua vida. Sabe, eu amo como Jonatas foi em direção ao que era grande demais para ele, sabe? O que você tem? Uma arma? Um escudeiro? Vá aquilo com que você tem. Talvez você esteja pensando, pastor, mas eu já fiz tantas coisas na minha vida, eu já cansei de lutar com esse vício. Está difícil, eu sei. Mas deixa eu te dizer, cara, olha isso. Se lembre de Saul, que estava debaixo da árvore, mas que também tinha uma arma, e no final da sua vida se lançou sobre ela e morreu. Com o mesmo tipo de arma que Jonatas venceu os filisteus, Saul se matou. Ou seja, não tem a ver com o que eles tinham, tem a ver com o que eles fizeram com isso. Tem pessoas ao seu lado agora que passaram pela depressão, por traição, por vícios, por luto, mas elas estão aqui, elas superaram, elas estão aqui. Sabe, eu não quero minimizar aquilo que você está enfrentando, eu sei que está sendo difícil, mas deixa eu te dizer algo, não é o que te aconteceu, ou o que está acontecendo com você que te define,
Por isso continue, seja forte e continue usando aquilo que você tem. Sabe, em 1 Samuel 14:20, a Bíblia diz que depois que Jonatas, cara, vocês estão preparados para isso? Porque eu já estou indo para o final. Porque quando Jonatas seguiu em direção ao exército, com sua única arma e com o seu único escudeiro, olha o que Deus fez que Jonatas não podia fazer. Quando Jonatas foi em frente, com a força que ele tinha, com a espada que ele tinha, com o parceiro que ele tinha, com os recursos que ele tinha, com a família que ele tinha, com o emprego que ele tinha, com os amigos que ele tinha, com o dom que ele tinha, com as imperfeições que ele tinha, com a sabedoria e o plano que ele tinha, não o que ele queria, mas que ele tinha, sabe o que Deus fez? 1 Samuel 14:20. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus o quê? Em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Nós não temos espadas, mas o inimigo tem. E quando eles entraram em combate, sabe o que aconteceu? Os filisteus que os mantiveram escondidos, estavam atacando uns aos outros, com as espadas que eles tinham, feitas pelos ferreiros que eles tinham. Eu fico imaginando os ferreiros lá, tudo afiando as espadas, os filisteus, achando que isso seria um instrumento de derrota de Israel. Sabe? Eu quero que o inimigo saiba que nenhuma arma criada contra mim vai ter êxito. Por isso diga bem alto, nenhuma arma. Como quem acredita, nenhuma arma. Sabe? O inimigo está ocupado tentando te derrotar e te desencorajar, obter vitória, glória para ele, afiando as espadas que ele tem usado contra a sua vida, criando emboscada para você. Ele já achou que eu ia te parar, mas o que ele não sabia é que as armas podem estar na mão dos filisteus, mas os filisteus estão nas mãos de Deus. Os problemas podem ser grandes demais para vocês, mas ele nem se compara ao nosso Deus. Por que você está parado ainda aí? Quando você se mover em direção àquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ficar surpreso, e talvez a própria arma que pensaram que fosse te matar, será aquela que Deus vai usar para te salvar. Talvez a vergonha que você carrega hoje, é exatamente ela que Deus vai usar para transformar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você esteja orando coisas do tipo, Deus, porque eu estou passando por isso, porque isso está vindo contra mim. Porque eu não consigo vencer, porque ninguém me ajuda com isso. Sabe, a questão de um inimigo afiar a espada e acabar com você, cara, eu acredito realmente que Deus vai usar isso para o seu próprio bem. Se, cara, eu amo a palavra se. Se você se mover na direção de Deus. Então, Deus está dizendo hoje cara, a minha promessa está sobre você. Levante e ande, pegue aquilo que você tem. Porque eu te dei, eu estou te mandando fazer isso. Porque o que você não pode fazer, eu vou fazer por você. Se você continuar debaixo da romanceira, cara, sua fé vai se esfriar, você vai desistir, você vai ficar ali se lamentando. Cara, mas você tem que se mover em direção aos problemas da sua vida. Ou seja, você tem que enfrentar os seus medos, você tem que enfrentar as dificuldades, enfrentar aquilo que te paralisa, enfrentar aquilo e as pessoas que dizem mal sobre você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Porque as armas com as quais lutamos, cara, não vêm do mundo. Olha o que o profeta Isaías diz, cara, isso eu acho fantástico. Isaías 54:16, veja, sou eu quem criou quem? Cara, fala alto. Criou quem? Que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Seu inimigo também é um instrumento nas mãos de Deus. Deus usa tudo e a tudo que Ele quiser. Pense agora na coisa que Deus não pode usar. É exatamente aí que Deus vai usar. Pense nas coisas que te deixam envergonhados. É exatamente disso que eu estou falando. Quem humilha os homens pode até estar te humilhando. São os homens, mas Deus vai te exaltar no momento correto. Quando Israel chegou da batalha e usou o que eles tinham, eles descobriram que Deus tinha criado um ferreiro, que Deus não permite que nada aconteça na minha vida, que Ele não use para a sua glória. Você acredita nisso? Porque nada pode impedir o Senhor de salvar, quer por muitos, quer por poucos. Eu estou aqui nessa noite de 24 de junho para te dizer que o que vai acontecer se você decidir seguir em frente à batalha
Essa é a promessa de Deus para você, se o seu compromisso for com Ele. Sabe o que vai acontecer? Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nada pode impedir o favor de Deus sobre você, e você vai refutar toda a língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Feche seus olhos, fique em pé.